Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão bem aí, animados ainda? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais de Deus para nós. Deus é bom. É um desafio, né? Jejum de 40 horas. Sim ou não? Ou é só para mim? Que guerra, gente. Não é uma guerra? Oh, Deus. É grande o que o Senhor tem para nós. É uma guerra. Aleluia. Mas Deus é sempre bom. Irmãos, nós estamos começamos ontem, demos início às nossas 40 horas. E fomos ministrados, encorajados ontem para esse tempo, para esse desafio de estarmos 40 horas jejuando, orando, louvando o Senhor, recebendo aquilo que Deus tem para nós. Hoje de manhã, o discipulador Lucas, ele ministrou aqui e foi tão sério. Quem estava aqui de manhã? Os irmãos concordam comigo acerca do que nós ouvimos aqui hoje de manhã? Sim ou não? Tão sério, com tanta revelação, né, com tanto temor. Eu fiquei ouvindo tudo aquilo e falei, Senhor, nos ajude, de fato, a ser igreja, a viver isso que o Senhor tem para nós, a entender que, de fato, o Senhor está às portas. E agora o discipulador Daniel ministrando da mesma forma. Eu sinto no meu espírito o Senhor nos impulsionando a ser, de fato, igreja. Os irmãos percebem isso? É o Senhor falando conosco, desperta. Né? Há pouco tempo, Jesus está de fato voltando. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós estamos tendo um intensivão de ceifeiros, os irmãos estão lá tendo aula conosco, e nós temos falado isso todas as aulas, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é Deus falando conosco, com a sua igreja, com os seus filhos. E Deus falou conosco ontem à noite, falou conosco de manhã, falou conosco agora através da vida aqui do Daniel, vai continuar falando conosco, e nós temos que entender o que nós estamos ouvindo. Os irmãos entendem o que eu estou falando? A gente não pode ser apenas ouvinte, porque a gente já ouviu tanto. Eu, desde a minha infância, muito criancinha, eu ouvia falar, Jesus está voltando. Quantos aqui? Foi assim com você também? E até os dias de hoje, eu ouvi isso e ouvi também muitas pessoas falando, mas vocês crentes vivem falando que Jesus está voltando e Jesus nunca volta. Até riem da gente às vezes, né? Até fala isso com um tom de deboche, como se nós fôssemos doidos por estarmos acreditando em algo que para eles não vai acontecer. E às vezes a gente fala isso e fala por falar. Jesus está voltando, é verdade, Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Mas a verdade é que Jesus vai sim voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Isso é um fato. E como nós estamos diante dessa realidade? Como que vai ser? Hoje o Lucas falou aqui de forma tão clara acerca dos sinais de Jesus. E eu ouvindo e falando, meu Deus, é verdade, está às portas. E agora o Daniel falando dessa questão dos talentos, de que nós, gente, isso é muito sério. Isso é para gerar temor em nós. Nós vamos estar diante do Senhor. E a gente sabe disso, mas às vezes vive como se isso não fosse o quê? Acontecer. Como será? Nós conhecemos Jesus, Ele nos amou primeiro, nos salvou, nos deu um propósito, como foi falado, há uma caminhada proposta, mas como vai ser quando a gente estiver diante dEle? Isso é sério. Fala isso para o seu irmão, fala, isso é sério, irmão. Isso é muito sério, amém? E eu quero dar continuidade aqui ao que foi falado de manhã, agora, rapidamente. Vamos orar? Quero que você curva a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor antes. Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, nosso amigo.
Oh Deus, nós cremos na tua palavra, cremos que a tua palavra é a verdade, que é o teu cuidado, é o teu amor por nós. Bendita é a tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. O Senhor tem liberdade para falar conosco, para falar o coração dos meus irmãos, para nos despertar acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Em o nome do Senhor Jesus, que haja revelação no espírito de cada um de nós, que o coração dos meus irmãos, que o meu coração, Senhor, seja uma terra boa para receber a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos projetar Mateus, capítulo 25. Eu quero ler com os irmãos, se você está com a sua Bíblia. Senão você vai acompanhar comigo. Deixa eu ver se é a mesma. Amém. Então vamos lá, irmãos. Livro de Mateus, no capítulo 25. Do verso do 1 ao 13 diz: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Repete assim comigo, irmãos. Não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Oh, Jesus. Aleluia. Então, nós temos aqui uma parábola, mais uma das parábolas, onde Jesus falava ali com seus discípulos acerca da sua volta. Quando os discípulos perguntaram para ele como seria, né, a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, ele ensinou e ele falou com seus discípulos, contando histórias, falando por parábolas. E ele conta essa parábola aqui das 10 virgens. E as 10 virgens, irmãos, apontam para nós. Essas moças, tanto as prudentes quanto as nécias, apontam para a igreja, para os crentes. E essa parábola nos fala desse acontecimento, onde elas estavam ali preparadas. Quando nós vamos no casamento, não tem aquelas damas de honra que a gente chama, sim ou não? Então, lá nos dias de Jesus, ele está comparando aqui as 10 virgens com esse acontecimento, com um evento como esse, que as 10 damas, aqui ele está falando das 10, mas seja qual for a quantidade de damas que ficam ali aguardando o quê? A chegada do noivo. E ele fala aqui que tinha 10 que eram virgens, que eram as damas ali. E essas 10 virgens, 5 delas foram o quê? Prudentes.
5 estavam com as cadeias cheias do óleo. Não sei se, eu acho que tem os irmãos mais velhos aqui, né, do meu tempo. A galera jovem aqui não vai, acho que não conhece, não sei. Mas os irmãos conhecem candeeiro? Quem aqui conhece candeeiro? Quem aqui é da época de candeeiro? A gente não é tão velho assim, tá vendo? Eu sou dessa época de candeeiro. Gente, que tristeza, né? Não tinha energia elétrica lá na Bahia. E aí colocava o quê? Luz no candeeiro, né? Colocava o óleo, que lá era o querosene. Isso, colocava querosene, tinha aquele paviozinho ali, né? Colocava o fogo e aí vinha a luz, candeeiro. E a Bíblia fala que elas estavam com o candeeiro. Então, quem conhece o candeeiro sabe que ele precisa estar o quê? Cheio. Porque se ele tivesse com pouco querosene, aquela luz não ia o quê? Acender. Então, foi isso que aconteceu aqui com as virgens. 10 delas levaram pouco óleo no candeeiro. E 10 estavam com os candeeiros o quê? Cheios, transbordando do óleo. Agora, que óleo é esse que a Bíblia fala? É o quê? O Espírito Santo. As 10 virgens representam nós, a igreja, os crentes que estão esperando a vinda do noivo. Quem aqui está esperando a vinda do noivo? Aleluia. Glória a Deus. Então, as 10 virgens somos nós. Nós esperamos, nós ansiamos pela vinda do noivo, do Senhor Jesus. Nós cremos, sim, que Ele virá nos buscar. Nós somos a noiva que espera a vinda do noivo. E esse óleo aqui representa o quê? O Espírito Santo. Representa a presença. Então, nós, como noivas, como a igreja que espera a vinda do noivo, precisamos estar cheios. Cheios do óleo, cheios do Espírito Santo. É assim que nós temos que estar. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de óleo. Por quê? Porque senão vai acontecer como as virgens nécias, as imprudentes. Essas imprudentes não estavam cheias. E aí elas tiveram que fazer o quê? E comprar. Em cima da hora. O noivo chegou, elas tiveram que sair correndo para ir comprar o óleo. E aí, quando elas voltaram, o que aconteceu? As portas já haviam o quê? Se fechado. E elas não puderam entrar ali para a noite de núpcias. Ficaram de fora. É isso que a Bíblia está nos falando. Eu só estou aqui falando um pouquinho, o contexto aqui, trazendo aqui para os irmãos, narrando essa parábola. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, isso aponta para o quê, irmãos? Para a importância da vigilância. Isso nos ensina que nós, como igreja, precisamos estar vigilantes. E como é que nós vamos estar vigilantes? Estando cheios. Cheios de quê? Da presença. Cheios do óleo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho aqui sobre essas virgens insensatas. Mas antes, olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 27, versículo 20. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então, as lâmpadas, a direção ali no Êxodo é que elas ficassem sempre acesas. É assim que nós temos que estar. Sempre o quê? Acesos. Resplandecendo o quê? A luz de Cristo. Foi assim com as 5 virgens prudentes. Então, a palavra de Deus, em Mateus 5,14 diz: Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Fala para o seu irmão aí.
Com todo carinho, fala assim: você é a luz do mundo. Os irmãos entendem isso? Nós somos a luz do mundo. Então a nossa lâmpada não pode o quê? Se apagar. A nossa lâmpada precisa estar sempre o quê, irmãos? Acesa. Mas para ela estar acesa, nós precisamos estar sempre cheios do óleo. Como que nós, como igreja, que somos a luz do mundo, vamos estar acesos? Como que nós, como igreja, que somos a luz do mundo, vamos resplandecer a vida de Cristo? Estando cheios da presença. Não existe outra forma. Você pode fazer o que for. Se você não estiver cheio da presença, cheio da vida, cheio do óleo, você não vai resplandecer. Não vai ter o quê? Luz. Não vai ter vida. E olha só o que acontece. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre essas 5 virgens insensatas. Essas virgens que foram comprar o azeite, o óleo ali em cima da hora, que ficaram de fora, elas eram virgens, eram religiosas, eram mulheres que faziam parte do corpo, conheciam Jesus, eram crentes porque eram virgens, porém, elas viviam uma vida religiosa. Elas viviam uma vida rasa em Deus. Então, nos dias de hoje, lembra que as virgens representam nós, a igreja. Irmãos, se atente a isso. Eu quero ser rápida. Mas, nos dias de hoje, é possível ter crentes, homens e mulheres de Deus, como essas virgens imprudentes. Está na igreja, assim como Daniel falou, explicou aqui acerca do propósito, né, do plano de salvação de Deus. Deus mudou a rota, Deus salvou. Todos nós aqui já estamos salvos, amém? Mas existe um propósito para se cumprir. Existe algo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Não é só a salvação. Mas para que esse propósito se cumpra, nós precisamos estar cheios. Nós precisamos ter a vida. O Espírito Santo precisa ser o nosso amigo, o nosso companheiro diário. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E essas moças aqui, essas 10 virgens e prudentes, elas tinham óleo. Sim ou não? Sim, mas era o quê? Pouco. Não era suficiente para manter as lâmpadas o quê? Acesas. Então isso quer dizer que essas virgens, elas estavam o quê? No raso. Elas estavam no raso. Elas acabaram na escuridão da religiosidade. O que é isso, gente? O que é estar no raso dentro da igreja? É ser religioso. É ir para a célula, vir para o culto, estar aqui, mas ainda não entender quem é em Deus. Não entender que precisa estar o quê? Cheio da presença. Que Deus não te chamou para ser religioso. Deus não mudou você de religião apenas. Deus te chamou para fazer o quê? A diferença. Ele te salvou com um propósito. Deus me salvou e Deus te chamou com um propósito. Deus sabia exatamente o que Ele iria fazer na vida da Andresa, através da Andresa, quando Ele a salvou. Não vai para o inferno. Morri por ela. Amo, salvei, mas agora eu tenho um propósito para a vida dela. Eu tenho isso para ela. Há algo específico, há um projeto para todos nós, desde o momento quando nós nos convertemos. Mas muitos irmãos ficam na igreja como se só estar salvo estivesse bom.
estou salvo. Eu não vou mais para o inferno. Tá ótimo, tem um cantinho para mim lá no céu. Eu ouvi isso, assim, de ouvir exatamente isso. Então, tá tudo certo. E aí leva uma vida cristã o quê? Rasa. Tem azeite? Tem óleo? Tem. Porque no momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe quem? O Espírito Santo de Deus. Então o óleo representa o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo aí. Mas como que está o Espírito Santo dentro? Está raso. Não flui. Não brilha. Não resplandece. Não faz aquilo que Deus chamou para fazer. Mas tem o Espírito Santo. Mas está sendo o quê? Imprudente. Aquelas virgens nécias, elas sabiam que o noivo ia voltar. Tinha o Espírito Santo delas, elas estavam ali, junto com as prudentes. Só que elas só se deram conta que tinha pouco azeite quando o noivo o quê? Chegou. Fala isso pro seu irmão, fala, o noivo vai chegar. Fala, ele vai voltar. Fala assim, como que ele vai te encontrar? Então a gente precisa entender isso. Sabe, irmãos, essas virgens nécias são os irmãos que têm pouco óleo. Não é que não tem, todos têm. Lembra, quando você se converte, você recebe quem? O Espírito Santo, o óleo, mas tem pouco. É possível que fique na igreja com pouco óleo, que fique com pouca presença. E essas pessoas com pouco óleo são as pessoas sem intimidade com o noivo. São pessoas rasas, imprudentes, sem compromissos, sem relacionamentos. Pessoas que têm um relacionamento superficial tanto com Deus como com os irmãos. São pessoas críticas, que murmuram, que reclamam, insatisfeitas, que nada está o quê? Bom. Que não entendeu quem é. Tem pouco óleo, não busca o relacionamento, não busca a intimidade, não busca conhecer o noivo, não busca ouvir a voz do noivo, não busca ser conhecida pelo noivo, mas o problema é a igreja, o problema é os irmãos, o problema é o meu discipulador, o problema é o meu líder. Não, o problema não é, o problema é que você está com pouco óleo. Isso é sério. E vai levando a vida cristã assim. Como se Jesus não fosse voltar e que a gente em algum momento fosse estar diante dele. E sabe o que é mais intrigante? É que todos nós, com pouco óleo ou com muito óleo, somos amados por ele. Não tem a ver com ele, tem a ver conosco. Tem a ver com a nossa busca, com o nosso desejo. Não tem a ver com o Senhor. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele se importa. O Senhor tem esse plano, o Senhor tem esse propósito. Eu fico imaginando o Senhor olhando e falando, desperta. Desperta para viver o que eu tenho para você. Eu fico imaginando Jesus olhando e vendo que o óleo está raso, está pouco. E Ele querendo encher até transbordar. E Ele querendo fazer aquilo que Ele determinou para ser feito. Fala assim comigo, não tem a ver com o Senhor. Fala assim, tem a ver comigo. Irmãos, Jesus, o noivo chegou. O noivo chegou naquele dia, ele chegou. Qual foi o problema? As noivas imprudentes é que não estavam o quê? As noivas não. As virgens imprudentes é que não estavam o quê? Prontas, preparadas. Então não tem a ver com ele. Mas nós temos um outro grupo, que são as prudentes. Sabe, essa questão da imprudência, das virgens nécias,
O que mais me preocupa, e eu fiquei lendo, e eu já ouvi ministração sobre isso, e a pastora Zanilda ministrou para nós na imersão de pastores agora sobre isso, é que são pessoas que conhecem o noivo, que sabem quem ele é, que estão na presença dele, mas que se contenta a não ter o quê? Intimidade com ele. Que se contenta a não ter o quê? Comunhão com ele. Se contenta com o pouco. Essa questão da religiosidade é algo muito sério. Às vezes, a gente fica ouvindo, né, a maioria, quase todos os domingos, o pastor ministrando sobre viver aquilo que Deus tem, sobre ser vencedor, sonhar os sonhos de Deus. Deus te chamou para ser vencedor. E você fala, mas eu estou sempre ouvindo isso, eu estou sempre ouvindo isso. Mas essa é a verdade do Evangelho. Uma coisa é as pessoas lá fora que não conhecem o Senhor, que não conhece o noivo. E outra coisa é a gente que já está o quê? Na presença. Viver uma vida o quê? Rasa. Uma vida medíocre, uma vida sem intimidade, sem relacionamento, sem comunhão. Isso é muito sério, mudou de religião. Antes tinha aquela religião, agora não tem mais, agora eu sou crente. Agora eu sou evangélico. Não, você não é crente apenas, você não é evangélico apenas, você é cristão, você se parece com Cristo. Nós somos filhos, nós carregamos o quê? A presença, mas não basta só ter essa presença, nós precisamos ser o quê? Cheios da presença. É isso que nós temos que entender. E essas virgens prudentes entenderam. Porque o candeeiro delas estava o quê? Cheio do óleo. E quando o noivo chegou, que bateu a porta, elas estavam o quê? Prontas. Elas não tiveram problema nenhum. Então, essas virgens prudentes apontam para nós cristãos que somos o quê? Cheios. Que estamos cheios do óleo. Cheios da vida, cheios da presença. São pessoas prudentes, são crentes, homens, mulheres de Deus, sedentos, famintos por mais de Deus, amém? Somos nós, amém, irmãos? Somos nós, como igreja aqui, em nome de Jesus, pessoas que atraem a presença de Deus, pessoas que manifestam a presença. Quando temos a presença, o Senhor nos acha. Quem está cheio do óleo, vive em paz, tem prazer, tem alegria, tem prazer em falar do Senhor. Os sinais, os milagres, os prodígios acompanham quem está cheio. Há uma diferença do crente imprudente, como essas virgens, nécios, que estão desapercebidos, que estão, sou lá da igreja, sim, eu sou da videira, sou lá da videira Varginha, eu estou lá toda célula, todo culto, domingo é bênção lá. Há uma diferença desse crente para aquele crente que está cheio do Espírito, que sabe quem ele é, que sabe o que ele está fazendo, que sabe para que ele foi chamado, que sabe que o noivo virá, ele virá, e eu estou aqui ansiando pela sua vinda. Ele virá e eu estou aqui buscando estar o quê? Preparado para encontrar com ele. Sabe, o Lucas perguntou aqui de manhã, e é um fato. Quem de nós se importa com a eternidade, com o Maranata? Quantas vezes nós nos lembramos de clamar, Maranata, a hora vem, Senhor. Vem, Jesus, a tua igreja está aqui aguardando a tua vinda. Irmãos, por que o Maranata, por que a eternidade parece algo tão distante? Por que parece algo que está tão longe? Porque nós vivemos como essas virgens nécias, envolvidos com tudo que se diz respeito a esse mundo.
E até mesmo na igreja, nós estamos aqui. E nós somos crentes, mas nós não entendemos ainda o senso de urgência pelo Maranata. Olha como está esse mundo. Olha como estão as coisas aí fora. De manhã o Lucas estava dando relatos aqui, falando, ele pesquisou e nos mostrou aqui. São coisas sérias que estão acontecendo, que é real. E nós precisamos o quê? Ter esse anseio no nosso coração. Nós, irmãos, igreja, entenda isso. Nós temos que ser esses que desejam a vinda do Senhor. Se nós não desejamos a vinda do Senhor, tem algo que é errado. A gente ouve falar que nós não somos dessa terra, que nós não pertencemos a esse mundo, que nós somos cidadãos dos céus. Está vendo como é perigoso? Porque a gente fala as coisas. Fala, eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do mundo. Eu não sou daqui, meu reino não é daqui, minha pátria não é daqui. A gente fala essas coisas, só que isso é a verdade. Não é só para nós falarmos, nós temos que ter revelação disso. Todo dia nós temos que acordar pensando, meu Deus, Jesus, vem buscar a tua igreja, Senhor. Maranata, Jesus, Maranata, eu não sou daqui. Eu não quero estar aqui, Jesus. E essas virgens, elas entenderam isso, as prudentes. Porque quando o noivo veio, elas estavam o quê? Preparadas. Elas estavam cheias da vida, igreja. Elas estavam cheias da presença. Essas virgens estavam ansiando pelo noivo. Pode vir. Se o noivo chegar a qualquer hora. Mas o noivo está demorando. O noivo não chega. Daqui a pouco vai dar meia-noite. Cadê esse noivo que não vem? Quando ele chegar, eu estou pronta. Foi assim com elas. Quando o noivo chegar, eu estou aqui para recebê-lo. Existia o que? Esse anseio. Existia esse cuidado, esse desejo. Elas não viviam uma vida apenas religiosa. Religiosa, não. E o noivo veio. O noivo veio. Olha só aqui o que acontece. Nessa parábola, Jesus fez uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Ele explicando para os discípulos, ele fez aqui uma descrição. Ele falou para eles como será quando ele voltar. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. Que hora, igreja? À meia-noite. Ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. O noivo Jesus chegará à meia-noite. Ou seja, Jesus explicando para os discípulos, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Então, nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Sim ou não? Ninguém sabe. A Bíblia fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas Jesus afirma, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Quando ele dá esse exemplo aqui da meia-noite, ele está falando isso. Meia-noite aponta para o quê? Para o agir das trevas, da escuridão. Ele está fazendo essa comparação. Então, ele está falando que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Será que isso já está acontecendo? Como que está a humanidade nos dias de hoje, irmãos? Será que nós já estamos vivendo dias onde a humanidade está envolvida nas trevas do pecado? Sim ou não? Sim. Já estamos vivendo esses dias. A humanidade está envolvida sim nas trevas, envolvidas pelo pecado e muito mais do que o pecado, a iniquidade. Como foi falado aqui de manhã. O pecado, o inferno, o diabo se mostrando.
de forma clara, sabe, sem receio, sem vergonha. Como diz o Lucas de manhã aqui, a iniquidade são pessoas que têm orgulho do pecado, orgulho de viver no pecado. Uma coisa é o pecador, todos nós somos, e nós pecamos e nós nos arrependemos, e nós reconhecemos que nós somos pecadores, e a gente se envergonha do pecado. E outra coisa é a iniquidade, onde as pessoas têm orgulho de dizer quem são, têm orgulho de mostrar o que fazem. O pecado está diante de nós, irmãos. A iniquidade está diante da igreja. E olha só, uma observação: será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará? A Bíblia fala isso, nos finais dos tempos. E eu não vou me deter muito aqui nessa questão da iniquidade, do pecado, dos finais dos tempos, porque foi a palavra de manhã. Então, quem estava de manhã ouviu, o Daniel deu sequência e eu vou concluir aqui. Mas o Lucas deixou muito claro, então eu não vou repetir tudo que ele falou. Não tem necessidade. Mas, olha só, é nesse momento, a Bíblia fala que o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Aí eu te pergunto, estamos ou não estamos vivendo dias do fim dos tempos? Estamos ou não estamos vivendo dias onde Jesus de fato está à porta? Está aí. É isso que está acontecendo nesses dias, a iniquidade dando as caras e infelizmente o amor de muitos se esfriando. Muitos o quê? Parando. Muitos retrocedendo. Muitos ficando o quê? Cansados. Muitos achando que isso aqui que o Daniel falou, sabe? É multiplicar talento, trabalhar, dar uma resposta. Ah, não, mas já são tanto tempo na igreja e já são tanto tempo fazendo isso e trabalhando em favor do reino e ganhando almas e multiplicando, mas Jesus não volta. Ah, as coisas não acontecem. Cansei. Tem tanta gente vivendo isso, infelizmente. Parando. O amor de muitos se esfriando. Muitos crentes, e essa palavra é para nós mesmos. Porque o alvo dessas 40 horas é que a gente seja renovado, fortalecidos. O alvo é que a gente saia daqui cheio do óleo, cheio do azeite. Essa palavra é para nós mesmos, é para você, sim. É para mim também, essa palavra é para nós. Muitos crentes se esfriando no amor a Deus. Muitos crentes rasos. Muitos crentes religiosos, sim. Vem para a igreja, eu não estou falando aqui da videira Varginha, não. Estou falando de nós como igreja, nesse mundo. Crente que não faz a diferença. Crente que não é prudente. Crente que não é cheio. Crente que perdeu a alegria. Que perdeu o prazer. Crente que não ora mais. Crente que não lê Bíblia. Crente que não contempla o Senhor. Crente que não tem tempo de solitude com o Senhor. Crente que não chora mais na presença do Senhor. Crente que não lembra que Ele vai voltar para te buscar. Crente que não pensa como que eu estou. E se Jesus voltar agora, como que Ele vai me encontrar? Crente misturado. Crente que está um pouco aqui com o Senhor e um pouco no mundo, que não se decide, que não se entrega. O amor de muitos se esfriará. Irmãos, sabe qual é o nosso desafio como igreja? É permanecer apaixonados. É permanecer apaixonados pela presença. Sabe qual é o nosso maior desafio? É a gente estar aqui e imaginar. Será que Jesus vai voltar para mim amanhã? Será quando vai ser a volta dele? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. E você sabe o que acontece muitas vezes na nossa cabeça? É só o arrebatamento. É só a volta de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a igreja. O arrebatamento vai acontecer. Mas a gente não para pensar que a gente pode ir para ele a qualquer momento.
Qualquer momento, Jesus pode me buscar. A qualquer momento, Jesus pode buscar você. E como que a gente vai estar? Igual as virgens prudentes ou igual as nécias? Como que a gente vai se apresentar diante do Senhor? E eu não estou falando isso aqui de forma alguma, misericórdia, não é para trazer peso. Amém, irmãos? Não é para trazer condenação, não. É para nos despertar para o relacionamento com Ele. É para nos despertar para a intimidade com Ele. É para nos despertar como igreja, para ser uma igreja apaixonada por Ele. Que se preocupa com a volta dEle, que entende que nós estamos aqui, irmãos, quantas experiências, a vida de Deus em nós, a presença de Deus, o mover de Deus, nós conhecemos o Senhor, nós desfrutamos do Senhor, é ou não é, igreja? Nós desfrutamos do amor do Pai, mas um dia nós vamos estar com Ele. Um dia nós vamos estar diante dEle. Isso é sério, isso é real, isso vai acontecer. Eu prefiro, como eu gostaria que fosse no arrebatamento, todo mundo, nós sendo arrebatados juntos. Mas a gente não sabe como que vai ser a volta de Jesus para nós. Nós não sabemos. Jesus pode voltar a qualquer momento. É a vida de Jesus, quando a pessoa morre, o seu corpo aqui, quando a pessoa vem a falecer, Jesus voltou para ela. E a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. A gente tem que estar aqui, com os nossos pés aqui, mas com os nossos olhos na eternidade. Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Eu posso estar face a face com o meu Senhor a qualquer momento. A qualquer momento eu posso estar face a face com Ele. A qualquer momento eu verei o meu Senhor. E eu amo o meu Senhor. E eu sou apaixonada pelo meu Senhor. E eu anseio em estar com Ele. Eu me alegro nessa verdade. Eu me alegro em saber que Ele vai vir me buscar. Oh, eu quero estar com Ele. Eu quero ver o Senhor. Eu imagino como é ser recepcionada pelo Senhor. Eu imagino como que vai ser quando eu chegar lá e Ele me receber de braços abertos. Eu quero isso. Então é por isso que eu procuro que nós como igreja precisamos ser uma igreja cheia. Porque isso vai acontecer, irmãos. Nós não podemos ficar aqui dispersos. Sabe, eu estou indo, eu estou lá. Não, nós não podemos ser nécios. Nós temos que ser uma igreja vigilantes. E nós precisamos ser vigilantes e exalar essa luz, essa presença, essa vida de Deus que está em nós. Então não basta só, porque aí você pode me ouvir e você pode pensar assim: eu sou essa virgem prudente, vigilante. Eu clamo sim pelo Maranata. Eu clamo sim pela vinda de Jesus. Eu amo meu Senhor. Eu quero estar com Ele. Eu anseio estar com Ele. Mas, olha só. Nós, se de fato amamos, se de fato, olha só isso aqui, irmãos, para eu concluir. Se de fato nós somos essa igreja que entendeu o que foi ministrado aqui de manhã, agora, e o que eu estou falando, que entende que Jesus vai voltar, que entende que os dias são maus, que tudo aponta para a volta dele, que esse mundo jaz do maligno. Se nós entendemos isso, dentro de nós tem que ter o quê? Um desespero de pregar o evangelho. Não combina. Não combina comigo. Não combina com você falar que nós amamos a vinda de Jesus. Que nós amamos, que nós queremos, que nós desejamos, que nós entendemos que nós vamos estar com Ele. E não é só estar, corre o risco de estar aqui na igreja. E aconteceu o que Daniel falou, de quando chegar diante dele, que foi isso que aconteceu com as nécias. Você sabe o que Jesus falou aqui com as nécias? Deixa eu ver aonde.
Mateus 25:13, que é o que eu estou lendo, né? Jesus disse assim para elas: eu não vos conheço. Irmãos, pelo amor de Deus, no verso 12, olha só no 11. Mais tarde vieram também as outras, as que foram comprar o óleo, e disseram: a porta já estava fechada, mas elas foram comprar o óleo e voltaram aqui no verso 11. E elas disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. No 12, mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Mas nós estamos falando de quem? As virgens apontam para quem mesmo? Para quem, irmãos? Os irmãos estão entendendo? As virgens apontam para a igreja. Mas essas 5 ouviram do noivo que, na verdade, eu não as conheço. Ou seja, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Eu não quero isso, irmãos. Eu não quero isso para mim. Eu não quero viver a minha vida aqui, conhecendo o Senhor, conhecendo o amor do Pai, conhecendo Jesus, conhecendo esse tão grande amor, entendendo esse propósito, entendendo que Ele morreu por mim. E viveu uma vida cristã rasa, fria, indiferente, misturada, sem paixão, sem prazer, sem alegria, sem satisfação, sem entrega. E aí correu o risco de chegar lá diante dele naquele dia e ele falar: eu não te conheço. Misericórdia. Não será assim conosco, amém? Não será. Porque nós temos que ser, nós precisamos ser, porque nós estamos falando aqui da Bíblia. E é a verdade. Nossa, pastora, mas que palavra dura. A gente está aqui nas 40 horas, buscando mover, buscando a presença, buscando ser cheio, tendo experiências. E a senhora vem falar que corre o risco da igreja, alguns na igreja, assim como foi com essas virgens nécias, o Senhor virá e falar: na verdade eu não te conheço. Nossa, eu estou aqui jejuando 40 horas para ouvir isso. Isso é muito duro. É verdade, eu também acho. Mas é a palavra de Deus. E isso é Deus nos despertando para o acordo da igreja. Sejam cheios do óleo. Sejam cheios da presença. Ame o Senhor. Ame o Senhor. E aqui também, para concluir, em Mateus 25, já no 13. Mateus 24, na verdade. Mateus 24, 12, 13 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, como eu falei. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é perseverar como? Na igreja? É vindo para o culto e vindo para a célula, é isso? É isso, é a perseverança, irmãos? É esse perseverar que a Bíblia está falando? Não, é perseverar, é permanecer o quê? Apaixonados pelo Senhor. É muito mais do que fazer parte de uma instituição, de uma igreja. É muito mais do que estar aqui. É muito mais do que falar: eu sou cristã, eu sou crente. É muito mais do que falar: eu sou da videira. É você falar: eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sou apaixonada pelo meu Pai. Eu sou apaixonada por Ele. Tudo é por Ele, é por causa dEle. É essa igreja que vai entrar, que vai contemplar o Senhor naquele grande dia. Não é quem tem uma posição, não é quem fala: eu era católico, agora eu sou crente. Não, gente, não é. É uma igreja apaixonada, é uma igreja entregue, é uma igreja remida, é uma igreja envolvida, é uma igreja que ama a presença, é uma igreja que se quebranta na presença. É homem e mulher
apaixonados por Jesus. É Jesus no centro, é Jesus em nós. É Jesus, irmãos. Vira para o seu irmão e fala: é Jesus. É o noivo. É isso que realmente importa, é o noivo. É o noivo. Nós precisamos amar o noivo. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos estar aqui entendendo que nós somos escolhidos para isso, para amá-lo. Amá-lo quando se fala de ganhar almas, quando se fala de encher a casa, quando se fala de sair daqui, quando se fala o que Daniel falou, vai multiplicar os talentos. Você tem um talento, multiplica. Tudo isso é por conta do noivo. Tudo isso é porque nós amamos o noivo. Não tem como, ninguém segura uma igreja apaixonada. Ninguém para uma igreja apaixonada. Ninguém para um homem apaixonado. Ninguém para uma mulher apaixonada. Vocês sabem, nós sabemos disso. Uma igreja que ama a presença, uma igreja que ama o noivo, uma igreja que anseia pelo noivo, ela vai estar sempre o quê? Cheia. Porque é por conta dele. E para terminar, não tem como ser essa igreja, ser esse homem, ser essa mulher que ama Jesus, que fala: eu estou cheio, eu busco o Senhor, eu jejuo 40 horas, não é porque é mais uma programação da videira. Olha, eu estou jejuando 40 horas e eu vou lá participar da programação, porque se eu não for, o meu líder vai ligar, o meu discipulador vai ficar chamando, vai ficar perguntando. Então, eu faço parte do corpo, eu vou lá. Não. É porque eu estou separando 40 horas para o quê? Para ouvir o noivo. Eu estou separando 4 horas para conhecer mais do meu noivo. Para ter mais intimidade com o meu noivo. É por causa dele. É pelo tanto que eu o amo. Uma igreja assim, ela se preocupa com almas. Uma igreja aqui vai multiplicar os talentos. Uma igreja sim vai cumprir o propósito. Uma igreja sim multiplica talentos, sim. Uma igreja apaixonada pelo noivo cumpre o propósito. Irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos orar por isso aqui. Eu falava para o Paulo, quando nós estávamos indo para casa de manhã. Falei: amor, depois dessas 40 horas, Deus vai fazer algo na igreja. Algo, sim, de avivamento. Mas não é só de avivamento de trabalho, avivamento de uma igreja apaixonada. Uma igreja rendida. Nós vamos ficar conhecidos como uma igreja de pessoas que amam Jesus. Uma igreja que ama Jesus. O que está acontecendo naquela igreja Videira Varginha? Não, você precisa ir lá, porque quando você chega lá, o louvor é cheio da vida. Quando você chega lá, a presença flui. Tem jovens apaixonados, tem homens apaixonados, tem mulheres apaixonadas. A gente não vai ter que ficar se esforçando para ganhar almas. Porque a presença que está em nós vai o quê? Atrair. O azeite, o óleo vai atrair o quê? Pessoas. Assim será. É isso que Deus tem para nós. Videira Varginha, é isso que Deus tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração, ser uma igreja o quê? Apaixonada. Olha só, para concluir isso aqui, você viu aqui que teve um momento que quando as virgens e prudentes, elas perceberam que elas não tinham óleo suficiente, elas pediram para as outras. Foi assim ou não foi? Nos dá um pouco do seu óleo, do azeite de vocês. E elas falaram o quê? Não tem como, vai lá comprar. Então, assim como as virgens insensatas não puderam usar o óleo das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. Não pode. A salvação individual. Então, cada um de nós deverá prestar contas de nossas práticas. Tudo vai depender se vivemos em quê? Em amor e obediência à palavra de Deus. Então,
eu não sou tão cheio, eu não consigo fluir tanto, eu não tenho essa paixão toda, eu não tenho esse nível de entrega toda, porque falta investimento em mim. Eu acho que o meu líder, o meu discipulador, o pastor precisa investir mais, precisa cuidar mais para que eu possa ser assim, tão cheio, tão apaixonado, para que o óleo possa transbordar. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro, irmãos. Isso são as desculpas. Tem a ver com você. Tem a ver comigo, tem a ver conosco. A nossa busca, a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, a nossa paixão é uma decisão nossa. Nós decidimos amar ou não a Deus. Sabe o que eu percebo que o Senhor quer fazer? É nos tirar de um amor raso, de um amor superficial. É nos fazer homens e mulheres de Deus apaixonados, jovens apaixonados, apaixonadas. Jovens prudentes que oram, que leem Bíblia, que buscam, que se relacionam, que ouvem a voz do noivo. Sabe, ninguém para um homem e uma mulher apaixonados pela presença. Ninguém para, irmãos. Ouça isso com seu ouvido espiritual. Ninguém para um homem e uma mulher de Deus que ama a presença, que ama o noivo. Assim sendo, ninguém pode parar uma igreja apaixonada pelo noivo. Ninguém para uma igreja apaixonada pelo Maranata, ora vem. Então nós não podemos ficar dispersos, igreja. Nós não podemos viver uma vida religiosa. Nós precisamos estar o quê? Cheios. Cheios do óleo, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios da comunhão, cheios do relacionamento. Não é apenas uma experiência, não. Nós temos muitas experiências com o Senhor no decorrer da nossa caminhada. Nós vivemos muito mover de Deus, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da vida, da presença, do amor. Sabe aquele amor que você fala, nada vai me separar dele? Nada vai me separar. Eu quero o noivo, eu sou a noiva e eu continuo apaixonada pelo noivo. E nada e ninguém me separa do noivo. Ah, mas está difícil, mas está ruim. Eu me sinto frio, eu me sinto fria, eu me sinto distante. Eu não estou mais do mesmo jeito de quando eu cheguei. Parece que eu não estou mais tão incendiada. Mas ainda assim eu permaneço amando o noivo. E porque eu amo o noivo, eu vou ansiar por ele. Eu vou ansiar pela vinda dele. Eu quero mais dele. Então é isso que Deus tem aqui para nós como igreja. Deus vai nos usar. Deus vai fazer, vai acontecer. Mas não é por causa de uma programação. Não é por causa que a igreja faz isso. Não é porque a igreja trabalha assim. Não é porque na videira é assim. É porque nós somos uma igreja apaixonadas pelo noivo. Nós representamos aquelas virgens prudentes que estão cheias do óleo, cheias da presença, cheias do Espírito Santo, que se relaciona com ele, que quer mais dele, que anseia por ele. Amém, igreja? Os irmãos concordam que nós somos essa igreja? Quem aqui você deseja, você quer ser essa igreja? Você fala, meu pastor, eu quero ser essas virgens prudentes. Eu quero ser essas virgens cheias da presença. Eu quero ser essas virgens cheias do óleo. Eu quero ser esse homem, essa mulher que valoriza mais a presença, que valoriza mais ele, quem ele é. Eu não abro mão de estar cheia. Eu não abro mão de estar cheio. Se você é esse, eu quero que você levante seu lugar. Oh, Espírito de Deus, nós vamos orar agora. Eu não vou fazer um apelo específico. Eu não vou fazer. Porque o que o Senhor quer é gerar em nós essa paixão. O que o Senhor quer é gerar na igreja essa paixão.
O que o Senhor quer é levantar uma igreja apaixonada, uma igreja que clama Maranata. Sabe por que nós vamos evangelizar? Sabe por que nós vamos ganhar almas? Sabe por que nós vamos encher a casa? É por conta do Maranata. Pode vir, Jesus, nós estamos aqui, nós te queremos. E se depender de nós, pessoas serão salvas. Se depender de nós, pessoas vão te conhecer. Se depender de nós, pessoas terão experiências com teu amor. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor. Vem buscar a tua igreja, a tua noiva apaixonada. Oh, Espírito de Deus, se você está aqui nessa noite e você quer ser como essas virgens prudentes, irmãos, cheios da presença. Se você está aqui e você quer ser como essas virgens prudentes, quer ser pelo noivo, o noivo não vai fechar a porta para você. O noivo não vai olhar para você e vai dizer: eu não te conheço, não, mas ele vai te receber. O noivo vai te receber com alegria, porque você é cheio da presença, porque você tem óleo, tem azeite, está transbordando. Se você é esse, ou se você deseja ser esse, olha só, eu não sei se os irmãos entendem o que o Espírito quer fazer, mas se você entendeu e o seu coração é eu, irmãos, esse é o meu coração. Eu quero dar alegria para o meu noivo. Quero que ele olhe para mim com alegria. Quero que o Senhor olhe para mim e fale: aquela minha filha me ama. Ali tem uma filha apaixonada. E eu quero naquele grande dia ser bem recebida por ele, como Daniel falou. Eu não quero que ele olhe para mim, ainda que seja com tanto amor e compaixão, como foi dado o exemplo aqui, mas que ele fala: olha, eu te amo tanto, eu desejei tanto, eu quis tanto que você vivesse isso, mas infelizmente você não entendeu, você não percebeu, você foi inércia, você foi imprudente, agora não tem mais o que fazer. Para aquelas ele falou: eu não as conheço. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero, oh meu Deus, eu quero quando eu chegar lá, eu quero que o Senhor me receba com alegria e fale: entra, filha amada, entra, bendita. Eu te conheço, eu vi as tuas obras, eu vi o quanto você me amou, eu vi o quanto você fez o que eu te pedi para fazer, eu vi o quanto você valorizou a minha presença. Eu te conheço, porque lá nós tínhamos relacionamento. Eu te conheço desde lá. É assim que eu quero ser recebida. E se você também quer, eu quero que você dê um passo do seu lugar e venha aqui à frente. Nós não vamos orar por você, não é para você vir para nós orarmos, é para você vir, é para você vir contemplar Ele. É a sua resposta do eu quero, Senhor. Eu quero ser essa virgem prudente. Oh, Aramachere andalabash. Oh, Rabaxere Labas.